Bom dia, senhores, dando início ao turno matinal do dia 26/5 de 2021, da segunda turma ordinária da terceira Câmara da terceira sessão. Bom dia, doutor Vinícius. Bom dia, presidente. Bom dia a todos. Doutor Walker Araújo. Bom dia a todos. Doutor Jorge Lima. Bom dia, presidente. Bom dia a todos. Doutor José de Deus. Bom dia, presidente. Bom dia a todos. Gostou de Deus, né? Doutora Larissa. Bom dia, presidente. Bom dia a todos os colegas. Bom dia, doutor Rafael. Bom dia, presidente. Bom dia a todos. Bom dia, doutora Denise. Bom dia, presidente. Bom dia a todos. Bom, peço a gentileza de convocar o patrono do item 1 da pauta, senhor Marcos. Ok, presidente. Farei a convocação agora. Qual o item, presidente? 151. Walker Araújo, Banco Itaú Bank. Final 2009-37. Engraçado. Aqui não está como... Ah, tá. Repetitivo. Esse negócio do Larissa de José de Deus era engraçado, porque eu chamava sempre... Eu fiquei, acho que 2 meses chamando o Zé Renato de Zé Ricardo ou de Zé de Deus. Patrona convocada, presidente. Jesus, né? Eu não chegava a Deus e não chegava a Renato de jeito nenhum. Foi um negócio de louco. Ele ficava lá embaixo. Não, pô, peraí, Deus é verdade. Eu tinha baixado um grau, né? Foi mal. Rapaz, hoje a sua careca tá brilhando, hein? Você tá melhor hoje? Cara, Vai chegando no final da semana ficando ruim, mas amanhã eu vou fazer uma ressonância da cabeça para ver como é que tá os negócios aqui. Que tá. A dor de cabeça não passa. Não faz não, que você pode descobrir. Vai descobrir que a cabeça tá vazia. Vai fazer ressonância para quê? Dor de cabeça não passa. Tá melhor? A dor de cabeça não passa, isso que tá me preocupando. Mas, de resto, tá tudo bem. Apareceu o tic-tac lá, né? Você tá melhor, Walker? Eu não, tô ruim, eu tô ficando sem voz já. Minha garganta não tá legal, não. Então pega os áudios do... Faz que nem o áudio do Jorge. Mas acho que eu consigo ler. Vamos ver. Tô com meu melzinho com própolis. Tá, então para de falar para não gastar, então. Vamos gastar essa voz de locutor. Se ele já tinha o tique, ele é o único cara aqui desse grupo, pelo menos nessas últimas sessões, que passa álcool, gel, estando em casa, sem ninguém chegar perto. Não sei se você reparou isso. Toda hora ele passa um álcoolzinho gel na mão. Tem um em cada cômodo da casa. Não, até aí tudo bem, mas você está sentado 8 horas aí, olhando para a gente, ninguém aparece, nada acontece e você está passando gel na mão. É melhor prevenir, né? Eu acharia que isso seria uma coisa chamada toque, mas tudo bem, deixa para lá. E tomou vacina, né? E tomou vacina ainda. E tomou vacina. Falta a segunda dose. Já está aí, ó. Acho que esse MA aqui não é o patrono? Dá uma olhada aí. MA pode ser, eu não conheço esse MA. Bom dia. Sim. MA, deixa eu ver o nome do patrono. A patrona já se encontra. Pede para ela abrir a câmera dela para poder englobar aí. Tá, acho que ela está tentando abrir. Abriu. Doutora Mariana, bom dia. Bom dia. A senhora está nos vendo e ouvindo? Sim. Ok, então... Desculpe não ter alterado o nome, porque aqui na organização a gente já usa o Teams, aí ele não permite alterar, tá? Com o item aí, então, desculpe. Como? Desculpa? Eu não consegui alterar o nome com os itens, porque aqui na organização a gente já usa o Teams e não é permitido alterar, tá? Então, eu peço desculpa para vocês aí, porque aí não está identificado o número dos itens. Não, mas não se incomode que nós temos aqui os números dos itens, mas o nome está certo, Mariana Dias. Isso, sim. Então, tá, isso aqui importa. Se o nome está certo, os itens a gente dá o nosso jeito aqui, tá bom? Não se preocupe. Obrigada. Doutor, então vamos lá. O item é o item 151 da pauta,
que ele é paradigma dos itens. Eu peço só para a senhora desligar, fechar seu microfone, para não dar... Por favor, doutora Mariana. Isso. É o item 151 da pauta, o processo é final 2009-37, do Banco Itaú Bank. Ele é paradigma dos itens 152 a 156. Pelo que eu entendi, a senhora vai fazer sustentação apenas desse. Foi esse o pedido, não é isso? Na realidade, a gente pediu do 151 a 163. Tá, deixa eu só olhar, então. Me dá só um segundo que eu vou olhar a minha planilha de pedido de sustentação. Eu posso ter anotado errado. É verdade, tem razão. A senhora foi pedido, então, retificando, foi pedido realmente do 151 a 163. Sendo que só o 151 é o paradigma. Doutor Walker, como o senhor quer conduzir? Vamos fazer o 151, que ele é o paradigma, todos são iguais? Qual é a informação que o senhor pode nos dar disso? Presidente, os processos eles são quase iguais. A única coisa que difere aqui é a questão da origem do crédito. Alguns processos têm como argumento no recurso duas origens para justificar o crédito e em outros processos há uma origem. Mas as origens são idênticas para todos, né? Então, em casos eu vou ter dois argumentos ali relativos à origem, e em caso eu vou ter um. Então, a solução do processo são iguais para todos, tá? Então, não sei se a doutora vai querer fazer sustentação para todos, mas eu acho que não há necessidade. Acho que uma sustentação abarca já todos são iguais. O processo é igual, a tramitação, documentos, tudo é igual. Então, eu estou dando a mesma solução para todos os processos. Tá. Então, doutor Walker, eu vou lhe pedir para fazer a leitura e o voto do 2000, exatamente do item que é o paradigma, que é o item 151. 2009, é o processo... 37. Oi? Desculpa. 2009 e 37. Isso. Então, o senhor já está com a palavra, doutor. Bom dia, doutora. Bom, por bem descrever os fatos, adoto o relatório da decisão de piso. Trata-se do presente processo de declaração de compensação apresentada pelo contribuinte, meio eletrônico, verde cópia número tal, na data de 31 de janeiro de 2008, pelo qual pretende quitar os débitos declarados no referido documento com supostos créditos decorrentes de recolhimento indevido realizado por meio do DARF, pago em 14 de 6 de 2006, no valor de R$ 1.051.970,70. Código Receita PIS. Apreciando o pedido, a Delegacia da Receita Federal, quanto à arrecadação e cobrança, emitiu o despacho decisório na data de tal, no qual pronunciou-se pela não homologação da compensação declarada por inexistir crédito disponível para a compensação. Cientificado em tal data da solução dada à declaração de compensação apresentada, conforme informação constante às florestais, o contribuinte, por intermédio de representante legal, interpôs manifestação de conformidade às folhas tais e seguintes acompanhadas de documentos, apresentando resumidamente, sem prejuízo da sua leitura integral, as seguintes alegações. 1. O direito do contribuinte ao crédito reclamado não pode ser contestado sob argumentos de ordem formal, visto que se trata de direito plenamente amparado na Constituição Federal e na legislação aplicável. Haja vista que a DCTF retificadora foi apresentada em 30 de janeiro de 2008. Observação relator alegado. A glosa em questão não pode subsistir, sendo necessária a correção de ofício do equívoco declarado no respectivo informe, mero erro formal, pois que pela busca da verdade material, constatado o erro de fato, é dever do poder da administração reformar a decisão atacada. Relaciona a jurisprudência administrativa. Transcreve o artigo 65 do CTN, cita a legislação ordinária e posicionamentos doutrinários para sustentar a regularidade da compensação, afirmando a condição de crédito líquido e certo, o valor decorrente da diferença entre o valor pago na guia DARF, de R$ 1.051.970,70, e aquele que seria efetivamente devido de R$ 937.836,82 a título de piso. Conclui entendendo por demonstrada a improbidade do ato administrativo guerreado, requer que seja recebida e processada a manifestação, atribuindo efeito suspensivo, reformando o espaço decisório e convalidar a compensação realizada, extinguir o débito até então exigido.
A RJ, por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de conformidade nos termos da emenda abaixo. Vou dispensar a leitura. Cientificada a decisão recorrida, a recorrente interpôs recurso voluntário, alegando em síntese apertada que o indeferimento do crédito ocorreu por alguns equívocos cometidos pela recorrente no processamento da base do PIS, notadamente quanto à tributação de futuros e ajuste da PDP, adicionados e não dedutíveis, respectivamente da base de cálculo da referida contribuição. Trouxe diversos documentos para comprovar suas novas alegações. Então, a diferença dos outros processos é a questão da origem, né? Em alguns só vai ter essa tributação de futuros, em outros só vai ter só a questão do ajuste do PDT, em outros vai ter os dois de novo. Então, a única diferença do processo é essa, tá? Esse é o relatório, presidente. Ok, doutora. São 9h31. A senhora tem 15 minutos regimentais. Certo. Então, bom dia, relatora, bom dia aos conselheiros. Eu não vou tomar muito tempo mesmo, porque eu acho que é bem isso que o relator colocou. A única observação aqui que eu vou fazer é que realmente dos itens do 151 a 163 é a mesma empresa e realmente é a mesma situação com relação ao reprocessamento da base de cálculo da PIS e da COFINS. E são essas duas situações que o relator colocou, uma relacionada aos futuros resultados tributáveis, em que a Lei 11.051 de 2004, ela dispunha de uma forma relacionada à contabilização das operações em mercado de liquidação futura, que seria que tanto os seus resultados negativos quanto os positivos, inclusive os ajustes, deveriam ser reconhecidos por ocasião da liquidação do contrato, ou seja, em regime de caixa. Mas em março de 2006, que é bem a partir do período aí que são envolvidos nesses 13 processos, veio a Instrução Normativa 633 de 2006, que ela alterou um pouquinho no sentido de falar que as receitas ou as despesas dessas operações de mercado de liquidação futura deveria levar em conta a diferença entre as taxas, os preços e os índices contratados, que são as curvas, né, de accrual, de carregamento, só que apuradas no último dia útil do mês, sendo esse saldo apurado por ocasião da liquidação dos contratos. Então, dado essa nova instrução normativa, o contribuinte teve que fazer um ajuste nas suas bases e, com isso, acabou gerando o crédito que está sendo pleiteado. A outra situação é o ajuste da provisão da desvalorização desses títulos. Uma vez que houve esse novo procedimento para contabilização, teve que ser feito um ajuste na contabilização da provisão, que antes estavam sendo marcadas em outras adições, como uma despesa indedutível, e com esse ajuste acabou sendo dedutível. Então, são essas realmente as duas situações envolvidas. Houve, sim, uma melhoria de provas na interposição do recurso voluntário. Então, a maioria dos processos aí, eles têm a DCTF retificador, o DACOM, todos eles têm o relatório da Bolsa de Valores, em que mostra aí o ajuste dessas operações, o balancete, a DRE. Então, houve, sim, uma melhoria de provas, né, de acordo também com as alegações do acórdão da DRJ, o contribuinte teve que rebater aí, melhorando e demonstrando o caminho contábil que foi feito para que fosse pleiteado esse crédito. É só isso. Estou à disposição. Ok. Tá bom? Agradeço a doutora Mariana. Peço só para ela fechar de novo o microfone. Passo a palavra de imediato ao doutor Vinícius também. Quem está com o microfone ligado? Ah, não, desculpa. É que aqui não aparece. Passo a palavra ao doutor Walker. Desligar o microfone, doutor Walker. Doutor Walker, está desligado o seu microfone. Desculpa. O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade. O cerne do litígio visa auferir o direito precatório apurado pela recorrente e utilizado para pagamento de débitos informados nas declarações de compensação. Em sede de manifestação de conformidade, a recorrente alegou de forma genérica que o direito ao crédito apurado decorreu da diferença entre o valor pago na guia DARF, R$ 1.051.970,70, e aquele que seria efetivamente devido, R$ 937.83.082, a título de PIS.
sem justificar o real motivo que reduziu o valor pago a título de tributo. Para respaldar seu direito, a recorrente trouxe apenas cópia da DCTF, da COM e da ARF. A TRJ manteve o despacho decisório por entender que a recorrente não demonstrou comprovou a origem do crédito apurado, ou seja, por total ausência de provas hábeis a comprovar de forma induvidosa a origem dos registros contábeis trazidos pelo recorrente, bem como por apresentar alegações genéricas a respeito da origem do crédito, a saber, aqui é a TRJ. Ademais, na medida em que a declaração de compensação restou não homologada e a partir da apresentação de manifestação de conformidade, constituído o processo administrativo, cabia ao contribuinte instruir este com tudo o que entendesse suficiente e necessário para demonstrar a existência do crédito que pretende utilizar. Nessas circunstâncias, não comprovado o arguido erro cometido na apuração da base de cálculo do PIS e, consequentemente, no preenchimento da DCTF, com documentação hábil, idônea e suficiente, as alegações do contribuinte não merecem guarida. Em tal compasso, o argumento sustentado na manifestação, no sentido de que foram corrigidos os equívocos cometidos nas informações originalmente prestadas, restaria evidenciado o lídimo direito creditório pretendido, reveste desprovido de sustentação. Importa mencionar ainda que todo o processo administrativo fiscal orienta-se pela busca da verdade material, pela verdade real ou material. Assim, qualquer fato aduzido nos autos deverá sempre vir acompanhado da comprovação documental, ou, no mínimo, com contundentes indícios de sua veracidade e relevância. Adicionalmente, merece ênfase, em consonância com constância no artigo 16 do Decreto 70/235, que, dadas orientações para apresentação de manifestação de conformidade disponíveis ao contribuinte a partir das 6 da não homologação do crédito do sítio da Secretaria da Receita Federal, consta a instrução de que a manifestação deve mencionar os motivos de fato e de direito que se fundamentam, os pontos de discordância, as razões e provas que possuir, como, por exemplo, comprovação de que o recolhimento indicado como crédito foi efetuado de forma indevida. Em resumo e reforço, cabe observar que incumbia ao contribuinte a demonstração de maneira clara e coerente, acompanhando as provas hábeis para a composição e existência do crédito que alega possuir, junto à Fazenda Nacional, para que pudessem ser aferidas as respectivas características de liquidez e certeza do pleito creditício. Destaque-se no presente caso, muito embora o recorrente tenha providenciado a retificação da DACO e DCTF, sem que conste dos autos a comprovação da gênese do crédito que sustenta ter, trazidas nos registros contábeis e documentos capazes de dirimir dúvidas e demonstrar a razão da alteração na base do cálculo, sustentada como correta, novo imposto devido, 937, não se faz possível concluir pela efetiva existência do crédito líquido e certo capaz de ser oposto à Fazenda Pública. Portanto, não há como ser entendido por equívoco o despacho decisório que não homologou a compensação declarada no presente perdiponto. Haja vista que é oportuna a insurgência, a comprovação, demonstração, contra os motivos determinantes das informações arguídas como equivocadamente declaradas na DCTF, e que suportaria o direito de crédito que alega ter, que deveria ter providenciado em sua manifestação, não restando demonstrados comprovados com documentação hábil, idônea e suficiente, tais arguídos equívocos. Nessas circunstâncias, mantém o despacho decisório que não homologou a compensação recorrida. Outros aspectos. É oportuno salientar que a autoridade julgadora pode, no critério de análise das provas, formar livre convencimento, os termos do artigo 29 do Decreto 70/235. Observe-se que a impugnação redigida em termos genéricos, sem o desenvolvimento do tema ou desacompanhada de indícios de prova, não cria questão a ser tratada em sede de julgamento administrativo. Observe-se que a documentação do presente processo foi disponibilizada em formato digitalizado para o relator desses autos e que todas as referências às folhas são feitas conforme documentação digital. Em sede recursal, agora sou eu dizendo, a recorrente traz novas alegações a respeito da origem do crédito apurado e junta diversos documentos demonstrativos para comprovar suas alegações. Em que pese os argumentos explicitados pela recorrente, entendo que restou configurado nos autos a preclusão dos artigos 16 e 17 do Decreto 70/235, considerando que a recorrente em sede de manifestação não trouxe documentos para comprovar suas alegações, impossibilitando assim que o faça em sede recursal, sob pena de acarretar supressão de instância. Aliás, a recorrente sequer justificou a juntada tardia de tais documentos em uma das hipóteses de exceção contida no famigerado normativo. A respeito do assunto, destaco o brilhante voto do conselheiro Alexandre Kern, cujas razões adoto como causa de decidir para afastar qualquer pretensão da recorrente. Essa decisão eu sempre utilizo, porque o Alexandre Kern aqui ele traz uns argumentos muito interessantes. Ele fala que o contribuinte ele não pode inovar, trazer novas alegações, novos documentos, pensando que aquilo, nessa circunstância, seria o início de um novo procedimento administrativo, né? Não se pode inaugurar uma nova fase aqui. O processo é contínuo, né? Nós temos a decisão de primeira instância e a segunda instância, que é dar continuidade àquilo lá. E
No momento em que o contribuinte traz novos argumentos que não trouxe em sede de manifestação, porque o contribuinte trouxe novos argumentos, essa questão aí da exclusão de lançamentos futuros, de PDT, não foi alegado em nenhum momento na manifestação. Isso não foi arguído em nada na manifestação. A manifestação ele trouxe simplesmente argumentos da forma genérica, que ele tinha uma base de cálculo lá, um tributo faturado em 1 milhão, que reduziu para 937. Foi somente essa a alegação do contribuinte. Agora ele traz todos esses novos argumentos aqui, e eu não aceito isso agora. Então, eu trago a decisão dele. Bom, por fim, no presente caso, as novas razões dos documentos do equívoco cometido pela recorrente vieram somente serem recursal, acarretando assim a preclusão prevista nos artigos 16 e 17, existindo, ao meu ver, qualquer hipótese das exceções que permita superar a preclusão e a supressão de instância. Com efeito, caberia à recorrente atacar a decisão de PIS e demonstrar que aqueles documentos comprovam seu direito, e não simplesmente juntar novos documentos para suprir a deficiência probatória ocorrida na fase de defesa. Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso. É como eu voto, presidente. Doutor? Tem um está dando a microfonia aí. Alô, pronto, acho que foi. Bom, eu ia chamar a atenção do detalhe, mas você já botou no seu voto. E ela alega, não sei se ela alegou no recurso a linha C, né? Mas me parece que você já deixou claro que para você não é uma exceção da linha C, né? Senão ela vai te embargar. Ok, vou passar a palavra ao doutor Vinícius Guimarães. Com o relator, presidente. Ok, doutor Jorge. Com relator. E doutor Jorge. Doutor José Renato. Com o relator, presidente. Doutora Larissa. Com o relator. Doutor Rafael. Com o relator, presidente. Doutora Denise. Com o relator, presidente. Eu também acompanho o relator. Então, vou declarar o resultado. Foi negado o provimento por unanimidade. Esse mesmo resultado vou copiar para os itens ditos repetitivos, que é do 152 a 156. Os demais são iguais, tá, presidente? Sim, mas de qualquer maneira, doutor, deixa eu só... como esse está seguindo o rito do repetitivo, eu vou abrir para a senhora, para o senhor, falar sobre o... Já falou, né, que os outros são iguais, como relatório. Doutora, a senhora eu gostaria de complementar alguma coisa na sustentação? Do 157 ao 63? 163. Não, eles são exatamente as mesmas situações mesmo. É também futuro tributáveis e ajuste de provisão, é a mesma coisa. Ok, com os mesmos elementos de provas, tudo igual. Exatamente, Okay. Houve melhoria no recurso voluntário, são exatamente as mesmas situações. Ok, exato. Okay. Eu estou abrindo só, senhores, só para vocês entenderem a dinâmica, porque aquele era repetitivo, eu estou aplicando e estou pegando um próximo que, em tese, não seria igual, mas me parece que era igual, não sei por que não entrou no repetitivo. Então, o Dr. Walker está negando provimento também nos mesmos moldes do repetitivo, do paradigma dos repetitivos. Eu passo a palavra ao Dr. Vinícius. Com o relator. Doutor Jorge. Com o relator. Doutor Zé Renato. Com o relator. Doutora Larissa. Com o relator. Doutor Rafael. Com o relator, presidente. Doutora Denise. Com o relator. Eu também voto com o relator, então foi negado o provimento por unanimidade os itens do 157 a 163. Doutora, a senhora ficou com alguma dúvida sobre o resultado? Não. Agradeço a presença da senhora e desejo uma boa semana. Igualmente, obrigada. Bom dia. Tchau.
Obrigado, tchau. Posso fazer uma pergunta rápida para o Walter? Walter, no seu voto, esse voto que você trouxe do Alexandre Terres, você tem um número de acordo? Tenho. Mas você não cita? Você não cita, não, Walter? Cito. Não está lá, não? Eu não vi. Depois você me passa. Não, mas ele vai citar ele tem que citar, se ele está falando do acordo, ele deve citar o número. Se não citou, foi um equívoco que ele vai corrigir, né, doutor? De fato não está, não, mas eu... Quando formalizar, o senhor inclui o número? Não, pode deixar, eu incluo. Eu devo ter copiado e excluído, mas eu incluo sim, pode deixar. Até para nos ajudar, né? De repente, para usar no futuro e tal. Aí eu te mando depois, Jorge. Obrigado, Walter. Muito obrigado. Ok. Então, 159 foi. O Marcos, o patrono do 219 apareceu? Não, presidente. Não? Então tá. Então eu vou seguir a pauta normal. Caso ele apareça no intervalo, eu aviso ao senhor. Ok, agradeço a gentileza, Marcos. Vamos então para o item 189, que é um repetitivo, de relatoria do Dr. Jorge Lima, comercial Prima Dona. Rapaz, será que tem a ver com aquele queijo maravilhoso? Sabe aquele queijo? Não sei se vocês gostam desse queijo. Não conheço. Eu gosto, mas é só para rico, sabe? É só para você deve ter o inteiro. Gostar até eu gosto, mas isso aí é só rico. Rico ainda raspa para colocar em cima do macarrão. Da massa. Não é macarrão, não. Rico come massa. Rico come pasta. Eu nem vou me pronunciar, tá? Porque é outro nível de conversa, eu vou ficar de fora. Não. Agora, rapaz, você é professor, você é o cara mais rico aqui desse grupo. Não vem, não. Você tem 2 salários, de professor e de... Tanto é que vai pagar o imposto de renda... Ainda vai pagar mais imposto de renda. Vai pagar imposto de renda que nem um louco ele agora. Eu não pago. É na PJ. Olha isso, rapaz. É um cara de pau. Vamos lá, doutor Jorge. Vamos para o que interessa. Eu não aguento. A minha pobreza me deixa muito triste. Vamos lá, doutor Jorge. Ninguém mandou eu resolver fazer concurso, né? Podia ser advogado. Ia ficar rico que nem você. Vamos lá, doutor Jorge. Presidente, com licença, eu vou soltar o relatório. Ok, vamos lá. Processo 10.862.472/2012-74. Comercial Prima Dona Limitada. Relatório. Trato presente processo de Perdigolpe, cujo crédito provém do saldo credor da COFINS, relativo a receitas de exportação, apurado no regime de incidência não cumulativa, referente ao segundo trimestre de 2008. A DRF Taubaté, por meio do despacho decisório, não reconheceu o direito creditório, cientificada do despacho decisório e inconformada com o deferimento parcial de seu pedido. A interessada apresentou manifestação de inconformidade, alegando, em resumo, que apresentou os arquivos digitais, como solicitado, e requer homologação da compensação. Em 27 de dezembro de 2018, a Delegacia Regional de Julgamento em Ribeirão Preto, por unanimidade de votos, não conheceu a manifestação de inconformidade. A empresa ingressou com recurso voluntário. É um relatório. Pode passar o voto, doutor Jorge. Presidente, vou fazer isso agora mesmo. Me dá um minuto. Dou o tempo que o senhor quiser. Até às 11h30 a gente tem tempo. Ok, eu vou começar agora. Comercial Prima Dona Limitada. Voto. O recurso voluntário é impeditivo. Passa-se a análise.
Trata o presente processo de perdigope, cujo crédito provindo saldo credor da COFINS, relativo a receitas de exportação, apurado no regime de incidência não cumulativa, referente ao segundo trimestre de 2008. Após transcrever o parecer normativo, que trata da concomitância entre o processo administrativo fiscal e o judicial com o mesmo objeto, da prevalência do processo judicial e da renúncia às instâncias administrativas. O acórdão de manifestação de inconformidade assim conclui as folhas 03 daquele documento. A propositura de ação judicial pela contribuinte, em razão disso, nos pontos em que haja idêntico questionamento, torna ineficaz o processo administrativo. De fato, havendo deslocamento da lide para o Poder Judiciário, perde sentido a apreciação da mesma matéria na via administrativa. Do contrário, ter-se-á a absurda hipótese de modificação de decisão judicial transitada em julgado e, portanto, definitiva, pela autoridade administrativa. Justarte, tendo a interessada buscado a via judicial para resguardar sua pretensão, renunciando à instância administrativa, não se toma conhecimento da manifestação de inconformidade quanto matéria objeto da ação judicial, declarando-se a definitividade da decisão recorrida. A exordial da ação de obrigação de fazer, com pedido de antecipação da tutela, consta de folhas 42 a 49. No corpo da exordial, e folhas 46, é assim assinalado. Pois bem, em que tese autora ver, entre 28 de outubro de 2008 e 10 de janeiro de 2013, figurado como responsável legal por sua empresa, postulado administrativamente o pagamento dos valores correspondentes ao aludido crédito acumulado, referente aos tributos PIS/COFINS indevidamente retidos até o presente momento, a regra deixou de dimplir a maior parte desses créditos, conforme demonstra na planilha acima, numa flagrante violação ao disposto no artigo 24 da Lei Federal 11.457, que preconiza expressamente que esse procedimento, é óbvio, somente pode ser interpretado como injusta e ilegal recusa de devolução ao autor do crédito, a que faz jus em razão da extinção da empresa. Portanto, como alegado no recurso voluntário, a interessada buscou a via judicial para resguardar sua pretensão de que fosse proferida a decisão administrativa no prazo máximo de 360 dias a contar do protocolo de petições, defesas ou recursos administrativos, na forma do artigo 24 da Lei 11.457, se abstendo de discutir qualquer assunto referente ao direito creditório postulado. Portanto, dou provimento parcial para que a decisão referente ao acórdão de manifestação de inconformidade seja reformada, devendo os autos retornarem à primeira instância de julgamento, onde serão observados os argumentos trazidos pela manifestação de inconformidade. É com o voto. Jorge Linaldi, relator. Doutor Vinícius. Não consegui abrir o processo. Tô tentando. Não conseguiu? Não, eu estou tentando aqui. Mas se tudo está descrito, se tudo nos autos está conforme descrito, com o relator. Ok. Doutor Walker Araújo. Deixa eu só tentar ver as decisões judiciais aqui. Só um minutinho. Tá, não, sem problema. Coisa rápida, só abrir aqui, só para ver o teor, né? Só para já assim, mencionar, presidente, aqui eu acho que a gente está em debate ainda, a decisão está na Zé Folha, a E-Folha está no mesmo, tem dois E-Folha no mesmo, parece 29 e o 67, tem dois E-Folha no mesmo processo, assim, tem uma sobreposição. O processo foi extinto, sem apreciação do mérito. Mas qual que era o objeto? Por falta de interesse. Sentença. Cuida-se de ação ordinária objetivando a compensação imediata entre crédito e débito tributários com depósito do saldo restante em conta judicial vinculado ao presente feito. Então não é para julgar em 360 dias. Mas
eu estou de uma rede social, está na iPhone 42. Eu não estou conseguindo abrir, meu computador não está abrindo os documentos. Espera aí, Jó. Eu tive que baixar o processo todo. Folhas 40, e para melhorar, estão com 2 páginas, então fica... Na verdade, folhas 43. Agora eu abri aqui, espera aí. Aqui tem... Fábio Corrêa Codic. Gerente de vendas. Ele impetrou o mandato de segurança em nome... Olha, ele impetrou a obrigação de fazer. Obrigação de fazer, desculpa, em nome próprio, direito alheio. Ele falou que foi sócio e ela estava com uma... Ele falou que ele sócio, foi sócio dela e ela estava paralisada. Ele foi... Então, ele está falando que ele é terceiro interessado, é isso? Isso. Mas terceiro interessado propor a ação? Pois é. Eu tenho minhas dificuldades aqui, porque o terceiro interessado pode ingressar na ação para poder defender os seus direitos que vão ser, vamos dizer, arranhados por alguma decisão judicial contra a empresa que ele teria o interesse, mas eu não vejo ele como parte. Aliás, terceiro interessado não é parte, né? Exatamente. Ele está dizendo que foi sócio. Essa ação aqui é movida pela pessoa física. Nessa decisão judicial que aparece, a conseguir o acesso ao VPN, tá? Sabe o que aconteceu aqui? Ele estava pegando o meu certificado digital antigo, porque os dois ficam ali. Ele não apaga o antigo, e ele estava pegando o antigo. Tanto presidente e colegas, que a sentença foi por falta de interesse processual. Entendi. Então, o problema do teu Zé, estava entre o teclado e a cadeira, né? Exatamente. Não sei por que isso aconteceu, entendeu? Entendi. Teclado e a cadeira resolve o problema. Muda quem está no teclado e a cadeira que vai resolver. Bom, de toda sorte, esses documentos juntados aqui, ó, das folhas 40 aí que vocês estão falando até 169, 150 e alguma coisa, são cópias do processo judicial. Isso aqui é uma minuta que se extrai do PJE aí, e aí vem todos os documentos do processo. Dá para ver tudo aqui do processo. Legal. Isso aqui é legal, isso aqui eu gostei disso. Bom, mas vamos lá. A loucura, Justo, do processo aqui que a gente tem que analisar. Bem, a loucura do processo é que, na minha opinião, né, o juiz entendeu, no caso a juíza entendeu, que como a Receita reconheceu o direito, deu uma perda superveniente de objetos, que para a gente não serve, porque para a gente a súmula se aplica, mesmo se houver, se o processo não for julgado, só o fato de ter... Mas coloca o contribuinte numa situação estranha, porque ele não pode judicialmente, não pode administrativamente. Não. Veja, calma. Ele não pode judicialmente aquele pedido. É causa de pedir, isso ele não pode. Mas se ele pediu questão de 360, essas coisas, não tem nada a ver. Não é 360 aqui. Não tem nada a ver com 360. 121. Mas se for a matéria da manifestação, se for o mesmo objeto, também está fora. Não teria que ser concomitância. A DRJ julgou errado, já que foi considerado que o cara não tem legitimidade, não foi a empresa que ingressou. Exatamente. Então está errado a DRJ. Continua errada a DRJ. Mas o juiz não entendeu essa... Mas tem dois processos aí, gente. Tem um processo da empresa e tem um processo do sócio da empresa pedindo para julgar em 360 dias. Tem as folhas, quer ver as folhas aqui? Acabei passando. Eu só vi por... o início dele é a empresa,
Tem o sócio ele está pedindo para jogar em 360 dias. Então, tudo bem. Beleza. Só que tem uma foto aqui. É o processo 6121, esse da foto, Walker. Mas a empresa é a dona, é a prima dona aí. Nesse 6121, a empresa é prima dona. É essa ação que ela está falando. Qual é a página? Deixa eu ver aqui. Peraí, vocês estão falando naquele processo... É um PDF enorme lá de 192 páginas, é isso? Não deve Essa ser. é a ação dele, a ação da pessoa física. Tá. Então eu estou no errado. E onde está essa ação da empresa? Espera aí, que eu já vi ela aqui, eu vou voltar para vê-la. Porque acho que são duas ações que tem aqui. Uma que o sócio entrou e outra que tem a empresa. Só que acho que não tem esses documentos da empresa. Cadê essa foto, Rafael? Está sem som, Rafael. A foto está numa página do numerada, está ruim de ver, mas logo depois ela está... vamos lá, alguma coisa, o número em cima, 69 ou 27. Mas de que arquivo, Rafael? Eu baixei todo o processo. Baixei o PDF todo, o arquivo todo. Ele está no e-folhas 67, aqui da numeração em cima. 67. Então, você consegue chegar para quem está baixando folha a folha, ou melhor, arquivo a arquivo. Não. 67 não é, não. Não é. Eu não consegui ver essa ação da empresa, não. Eu vi. Essa ação da empresa, ela está, de novo, aqui também, na e-folha 120, na numeração geral. E essa ação é o final 6121. Pelo que está aqui, 6121 é um mandado do cara também, velho. Tá aqui, ó. Tá nas folhas 29. Peraí, 29 do quê? Do processo? Do processo. O nome do arquivo é Decisões e Peças Judiciais. Lá no e-processo ele está marcando com 40 a 231. Tá. Tá bom. Pode falar. Aí tem aqui, ó, auto 0030 6730 de 2014. Nesse PDF. Essa ação é de 2012. Tá. Nesse PDF, o Walker, qual é o número da página do PDF? 28. Walker, essa ação que tu mencionou, ela foi extinta sem julgamento do mérito. É da empresa? É da empresa. Mas aí não interessa. O que interessa é a propositura. Se foi extinto ou não, ele abriu mão. É verdade. Mas, olha, a DRJ cita outra ação para... A DRJ cita as páginas 42 a 49, que é exatamente a do sócio. No relatório da DRJ, então, ela está se baseando nessa outra ação para julgar concomitância. Tá. Entendi. É engraçado porque nessa ação ele está falando que falta legitimidade. O interesse recursal. Ele fala artigo 3º do Código de Resumo. Não. Eu estou falando o dispositivo da sentença. Ele usa o 4856. 4856 é exatamente legitimidade ou interesse processual. Pois é, ele fala... Agora, de quem? Da empresa prima-dona, que está sendo exatamente a empresa.
Eu entenderia a falta de legitimidade lá daquela terceiro interessado. Bom, mas tudo bem, o juiz, né? Vou falar o juiz entendeu, essa está muito estranho, porque essa ação 6121, ela consta nessa foto aí, que está cinza, como se onde está na decisão da DRJ? Onde está na decisão da DRJ o número do processo? Porque ela não traz. Ela só cita folhas. Ela só cita folhas 42 a 49, que é exatamente a ação do rapaz. Tá, então, bom, o que a gente vai ter que julgar é o seguinte: ela contradiz isso na manifestação? No recurso voluntário? Contradiz. Porque essa é a única matéria. A única matéria que a gente tem que apreciar aqui é o seguinte: se há concomitância ou não. Então, a gente vai ter que analisar, nesse momento, o que? Se aquela ação judicial que a DRJ entendeu como ação judicial que está dando a concomitância e por consequência, a renúncia administrativa, se ela realmente dá concomitância ou não. É isso que a gente tem que analisar. O doutor Jorge está falando que não há concomitância, por isso ele afasta a concomitância e manda analisar as demais questões. Não é isso, Jorge? Correto. Beleza. Doutor Vinícius, como o senhor vota? Com o relator. Com o relator. Doutor Walker Araújo. Com essas ponderações, só um minuto, com essas ponderações, que não sei se o Jorge já assimilou ou não, mas então queria esclarecer, que assim, não há concomitância, não só porque o que o autor está pedindo é uma outra coisa, né, que é julgar dentro do prazo de 360 dias, mas também que é o sócio que está entrando e não a empresa. Então, não tem que ser concomitância. E o sócio está entrando não é em nome da empresa. Isso é o que mais... Porque ele poderia ser o representante da empresa, mas assim ele deveria ser advogado, né? Senão ele não teria direito postulante, né? Lembra? Direito de postular. Então, ele teria que, como advogado, ele poderia até entrar em nome da empresa, mas está entrando em nome próprio. Ok. Doutor Walker Araújo, diante desses fatos. Eu acho que esses fatos são incontroversos, né? Está bem claro os fatos. Tá, tem só uma coisa que eu queria perguntar. Quando a DRJ cita folhas 42 e 49, ela está se referindo a qual das ações? Está se referindo à ação proposta pelo Fábio Correia Golf. Ok. Obrigação é exatamente essa, essa que está aqui. Ela não diz, mas ela cita eu até numerei via processo para ver qual é a folha de verdade. É essa, tá? Doutor Walker Araújo. Eu vou abrir divergência, porque é o seguinte, uma que a DRJ ela citou essas folhas, porque nessa inicial que foi ajuizada a ação pelo sócio, ele traz aqui a ação judicial que foi ajuizada pela empresa. E aí tem aquela tela que foi ajuizada pela empresa. Como só tem esses documentos aqui para me respaldar, eu não tenho segurança aqui para afirmar se há ou não concomitância. Eu vou abrir divergência para converter o processo em diligência, para que seja carreada aqui cópia dessa ação judicial, de número 0030-6730-2014, 403-6121, que o próprio sócio da empresa afirma que a Comercial Primadona ajuizou a ação para discutir o pagamento total dos débitos pleiteados. E esse fato está corroborado nas folhas 29 desse. É que está mal numerado esse processo, tá? Está mal numerado. Está mal numerado. Aí as folhas... Oi? Mas você não acha que por ser o processo eletrônico, esse documento que está aqui, decisões judiciais e tal, não é o processo já? Esse 21, esse 6121? Não é.
Esse daqui, esse documento aqui de folhas 29 é um documento que ele juntou na inicial. Ele trouxe como prova. Ele juntou aqui o negócio dele de sócio, e aí ele trouxe esse documento aqui para comprovar que a prima-doma também já tinha entrado com a ação. Que é a mesma que ele discute, né? Que é a mesma que ele discute nessa que ele entrou aí, que é a 3067, o início do processo judicial. 3067. Então, é esse que ele juntou aí a cópia, a foto. Ah, tá. É nesse aqui que ele discute o mérito. Entendi o que você falou. Naquela ação que o sócio entrou, ele pede 360 dias, porque ele justifica que a empresa está parada, que ele precisa dos créditos para movimentar a empresa novamente. E aí ele fala que a prima-doma entrou lá com uma ação para discutir o mérito. Talvez a DRJ lá mencionou as folhas erradas, mas ela fez uma remissão ali à ação de mérito. Se você pegar o voto dela, ela vai no mérito. Ela não entra nessa questão de 360 dias. Só que, para eu confirmar isso daí, eu quero diligência do processo para trazer a cópia inicial desse processo e demais documentos. Porque, senão, para mim, se ele não trouxer, para mim é concomitância mesmo. Ok. Para mim, tá agora, a DRJ não deveria fundamentar a concomitância? Para mim, por que justificaria uma decisão dessa que o Jorge está dando? Porque a DRJ elas primeiro citam uma ação que não tem a empresa como o sócio. E segundo, ela não fundamenta a concomitância, ela simplesmente não traz elementos para a gente nem saber, tanto que a gente está precisando, tanto que a gente precisaria baixar em diligência, nesse caso aí, por exemplo, que você está falando. E como a decisão é contra, veja, é um recurso contra essa decisão. Para mim, essa decisão aqui está errada, ela tem que ser reformada. Mas tudo bem, mas vamos continuar os votos aqui. Doutor Walker abriu a divergência. Eu vou passar agora a palavra ao doutor Jorge, é o relator. Doutor Zé Renato. Presidente, analisando aí o que o Walker falou, eu fiz confusão, porque esse 6121 no final aqui é diferente, né, no processo judicial. Esse 6121 quer dizer a sessão judiciária que é lá de Taubaté. E realmente o número do processo dessa ação ordinária aqui é o 3067 de 2014. Então, esse processo aqui realmente que vai falar da empresa e não do cara. E aí, nesse sentido, não tem a petição inicial aqui, nem os pedidos, porque a fundamentação também é bem precária, como você mesmo falou aí, presidente. Então, eu acompanho a divergência pela resolução. Ok. Doutora Larissa. Eu vou acompanhar o relator, que eu acho que está mais significativo para mim o defeito no julgamento de primeira instância, então, que é necessário ser corrigido. A gente não deve passar por cima disso e fazer então, devolver. Acompanho o relator. Ok. Passo a palavra agora. Deixa eu só ver uma coisa. Doutor Rafael. Presidente, depois de tanta coisa, a questão é a seguinte: eu entendo que estamos diante de um caso da diferença entre motivação e fundamentação. A DRJ fundamentou, ou seja, aplicou uma norma, mas não motivou, não disse, não apontou. Bem, apontou sim, mas apontou erroneamente, folhas 42 e 49. Qual é a posição do Jorge? É anular a decisão? Não, reformar a decisão para que analise as demais questões. Afastar a concomitância. Não, porque a concomitância foi dada diante daquela ação judicial. Entendi. Não, presidente, eu vou pela diligência, então. Eu acho mais prudente. Diligência da divergência. Rafael. Tá, doutora Denise. Pela divergência também, pela diligência. Tá. Bom, então, agora sou eu, né? Presidente, eu vou querer rever meu voto. Tá, então pode falar. É que, realmente, assim, o meu motivo para devolver seria outro. Não é por parte da concomitância, mas o Rafael expôs super bem. É pelo defeito na decisão. Não é totalmente diferente de afastar a concomitância. Então, neste caso,
Eu acho que o melhor eu vou por conta de divergência. Ok, Larissa. Ok. Agora eu posso votar, então, agora, né? Alguém mais vai mudar? Não? Então vamos lá. Aqui não tem nenhum problema de mudar. A gente está no caso que realmente ele é meio... Está no limite, né? Eu vou ter que gastar 1 minuto falando assim, sobre isso. Concordo com os senhores quanto à colocação do Rafael, concordo em questão teórica. Se a gente está diante de um defeito na decisão, realmente ela tem que ser anulada, né? Porque aí é um erro em procedendo, aí não tem dúvida, é a anulação da decisão. Aqui, se eu for entender, olhando a decisão como foi feita, peraí, deixa eu pegar ela. Olhando a decisão como foi feita e fazendo uma análise ela como um todo, eu entendo que ela deu a concomitância pela ação proposta pelo contribuinte. Não pelo contribuinte, mas por um terceiro interessado em nome dele. Então, eu voto também com o relator, porque eu entendo que, nesse caso, não há concomitância e teria que analisar as demais questões. Nessa análise das demais questões, o que vai acontecer? Na minha percepção, aconteceria. A DRJ ia ter que talvez olhar essa decisão efetivamente que existe e até aplicar a concomitância ou pedir documentos para poder ter certeza e olhar a concomitância, mas dar a decisão correta. Então, para mim, não há um defeito, há um erro no julgamento diante das provas. Por isso que eu estou reformando. Um erro injudicando e não um erro improcedendo. Mas essa é a minha visão. Por causa dessa visão, eu entendo, eu voto com o relator, que seria para afastar a concomitância, porque diante daquela decisão não tem concomitância, e devolver para analisar os demais pontos da decisão. Mas isso foi vencido, então eu vou colocar aqui a resolução. Vocês entenderam as causas? Então, por maioria de votos, em converter o julgamento em diligência, nós temos do voto do redator. Quem vai ser o redator? Não pode ser o Rafael, porque o Rafael já se prontificou. Vencidos. Até eu acabar de escrever, vocês vão ter tempo para se escolherem aí. Vai colocar que eu faço aí para o presidente. Tá bom. Obrigado, doutor Zé. Então, foram vencidos Jorge, Vinícius e designado José Renato para redigir o voto vencido. Ô, Jorge, só para deixar claro, você vai ter que falar o porquê que você entende que não tem que ser convertido em diligência. Anda. Tá? Só isso. Você tem que falar que o que você quiser falar para que não seja convertido em diligência. Você não tem que entrar no mérito, não. E aí, o que vai acontecer? O Zé Renato vai contrapor isso, falar que o colegiado entendeu que tem que ser convertido em diligência e vai fazer os termos da diligência. Porque parou na preliminar, tá? A gente não vai estar julgando. Ok? Bom, então, esse foi o resultado. Resolve o mesmo colegiado, maioria de votos, e cometeu o julgamento em diligência. Não temos o voto do redator designado. Vencido Jorge, Vinícius, Gilson. Davam
provimento parcial. Não, eu não posso falar isso. Preciso que não convertir em diligência, né? Ele morreu aí. A gente não posso botar aqui dar um provimento parcial, porque na verdade morreu na diligência. A gente parou na diligência. Tá. Lógico que essas pessoas não convertiam em diligência. Vou botar aqui, né? Não custa nada, não convertiam o julgamento em diligência. Não convertiam o julgamento de diligência. É lógico que se não convertiam, julgavam mérito. Isso é uma consequência. Ok, senhores, estou copiando esse mesmo resultado para os repetitivos. Deixa eu só ver quais são os números. Então, 190 a 199. Eu não tenho dúvida que tem concomitância, óbvio. Mas não com o que ele falou. Não, então, fora essa ação que eu citei, a 2014, essa própria ação de 2018 aí, tem uma decisão trazendo mérito dela, né? Cuida-se de procedimento ordinário comum com pedido de concessão de tutela, ajuizada pelo Fábio, né, que é o sócio, objetivando a restituição do crédito de COFINS de exportação. Aí traz todas as perdicontas. A 12 apartatora incide que o sócio proprietário é responsável legal pela primadona. Ele está discutindo o mérito aqui também, não é só o pedido de 360 dias, não. Mas já foi decidido? Como? Não, já foi decidido. Eu vi que ele pede uma tutela antecipada para que fosse, para que como é que se fala? A Fazenda Nacional depositasse aqueles pedidos de restituição em juízo. Ele pede isso, para ficar à disposição. Está escrito lá, a tutela antecipada, o que ele pede é sobre isso também. Mas, para mim, ele não é parte legítima. Então, ele pode pedir o que ele quiser. A parte legítima pedindo, pode pedir banana, queijo, milhões de dólares, que não vai fazer diferença nenhuma para a justiça. Para mim, mas veja, isso é para mim, entendeu? Não estou falando que está certo ou está errado, não. Agora, vamos, então, ao próximo item da pauta dos repetitivos, que é o item 207, de relatoria do doutor Vinícius Guimarães. Qual que é? Oi? Qual que é o número que você falou? 207, Eletrosul, processo final 2009-02. Beleza. O senhor já está com a palavra. Ok. Vamos lá. O presente processo versa sobre Decomp, transmitida por Decomp, na qual o interessado indica crédito de pagamento indevido ao maior de COFINS, período de apuração de 4/2005, para compensação de débito próprio. Em análise do Perdecomp, foi emitido despacho decisório eletrônico, o qual não homologou a compensação declarada, pois o crédito indicado já havia sido utilizado integralmente para a extinção de débitos de COFINS do período de 4/2005. Em manifestação de conformidade, o sujeito passivo aduziu, em síntese, que houve erro no valor de débitos informados nas DCTFs originais, eu abro, foram informados em valor maior que o devido. Sustentou que procedeu de forma tempestiva às retificações de DCTF, mas as versões retificadas não foram consideradas por ocasião do despacho decisório. Aduziu ainda que deveria ter sido considerada denúncia espontânea, tendo em vista decisão judicial transitada em julgado, acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, AMS, está aí o número, determinando a exclusão da multa de mora lançada nos débitos incrementados pelas declarações retificadoras. A 4ª turma
da DRJ em Florianópolis, negou o provimento à manifestação de conformidade nos termos da emenda a seguir transcrita. Compensação em débito associado a erro em valor declarado em DCTF, requisito para homologação, tal. Inconformado, o sujeito passivo interpôs recurso voluntário no qual sustenta, em essência, que não há qualquer precedência entre DCTF e DECOMP, sendo ambos equânimes e sem qualquer ordem de importância, revestindo-se de obrigações acessórias não confundíveis com o surgimento do débito e crédito tributários, postula ainda pela exclusão da multa aplicada aos débitos compensados, tendo em vista a decisão judicial transitada em julgado no mandado de segurança aí. O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, como relatados os autos versam sobre declaração de compensação, na qual o sujeito passivo apontou o crédito decorrente de pagamento indevido ao maior de contribuição social não cumulativa. Em análise da declaração de compensação, foi emitido despacho decisório de não homologação, tendo em vista que o pagamento realizado havia sido integralmente utilizado para extinção de débito confessado em DCTF. A partir daí, o sujeito passivo apresentou como visto manifestação de conformidade, sustentando em síntese que o valor de débito extinto pelo suposto pagamento indevido seria menor do que originalmente declarado e ainda que haveria uma decisão judicial em seu benefício, reconhecendo a denúncia espontânea na extinção de débitos para com a Receita Federal. O colegiado de primeira instância assim se pronunciou sobre a contestação do sujeito passivo. Eu trago aí o voto da DRJ. Como se vê, o colegiado de primeira instância entende que a retificação de DCTF só poderia ter produzido efeitos em relação à DECOMP apresentada posteriormente, e ainda se tivesse sido feita antes da prolação do despacho decisório. Entende, ademais, que deve haver a incidência de penalidades em encargos legais pelo adimplemento extemporâneo da obrigação tributária. Ao meu ver, a decisão recorrida se baseia em duas premissas erradas em sua análise da manifestação de conformidade. Explico. Primeiramente, assinala-se que a transmissão de DCTF retificadora se deu antes da prolação do despacho decisório, revelando-se como totalmente incorreta a premissa adotada pelo colegiado. Em segundo lugar, entendo que a ordem de transmissão da DCTF em relação à DECOMP não é elemento decisivo na análise do pleito. Diga-se, aliás, que mesmo a transmissão de DCTF retificadora após o despacho decisório não configura impedimento suficiente para obstar eventual reconhecimento de direito creditório no gozo de pedidos de ressarcimento, restituição e declarações de compensação. Com efeito, a falta de retificação de DCTF antes do despacho decisório pode ser suprida muito bem pela apresentação, junto com a manifestação de conformidade, de documentos suficientes e necessários para a comprovação do crédito postulado ou do valor correto de débito objeto de DCTF retificadora. Assim, penso que o aresto recorrido acaba por se eximir da efetiva análise de eventual direito creditório e do exame do correto valor a título de débito tributário objeto de retificação, abrigando-se nas equivocadas premissas de que a DCTF deveria preceder a DECOMP e de que a DCTF retificadora foi apresentada em momento posterior ao despacho decisório. Nessa linha, entendo que há que se superar a questão meramente formal de apresentação de DCTF retificadora antes do despacho e após a DECOMP, a fim de se aferir o efetivo valor de tributo devido, ou seja, há que se apurar por documentos hábeis e idôneos o débito vinculado ao suposto pagamento indevido ao maior, se o débito vinculado ao suposto pagamento indevido ao maior é realmente aquele apontado na DCTF retificadora. No tocante à incidência de penalidades, o sujeito passivo havia aventado em sede existência de decisão judicial transitada em julgado, a qual reconheceu seu direito a excluir a multa de mora lançada nos débitos objeto de declarações retificadoras. Contrapondo-se a tal posicionamento, a decisão recorrida meramente aduz que débitos anteriores não adimplidos no prazo legal podem ser incluídos em declaração de compensação, mas com os acréscimos de juros e multa de mora. Nesse ponto, tendo em vista que a discussão sobre incidência ou não de juros está, ao menos a princípio, atrelada à citada ação judicial,
caberia apurar quais os efeitos da decisão judicial no presente processo. Desse modo, diante do exposto, entendo que o presente julgamento deve ser convertido em diligência, a fim de que a unidade de origem tome as seguintes providências. Número 1, analisar e apurar o direito creditório postulado nos autos à luz do valor de débito declarado na DCTF retificadora ativa, transmitida anteriormente à prolação do despacho decisório. Neste caso, a autoridade poderá intimar o sujeito passivo para apresentar documentos suficientes e necessários para a comprovação de valores declarados e créditos postulados. Número 2, analisar e apurar as consequências e a repercussão da decisão judicial no curso da apelação mandado de segurança tal sobre o presente processo, avaliando e calculando os efeitos daquela decisão sobre os valores de déficit e sobre a declaração de compensação objeto deste processo. Número 3, apresentar relatório com elucidação minuciosa e parecer conclusivo, no qual sejam apresentados os elementos aptos para justificar as análises realizadas e conclusões alcançadas, trazendo ao processo todos os documentos essenciais para fundamentar, tais como crédito, certidão de inteiro teor, etc. 4, juntar ao processo certidão de inteiro teor da referida ação judicial, cópia da petição inicial e da decisão definitiva. Número 5, da ciência recorrente, ao final, resultado dessa diligência, abrindo-lhe espaço e tal, devolver o processo para o CRAF. Então, eu estou propondo aí uma diligência. Na verdade, é um tipo de processo quadrado, que se julga de forma quadrada, e a diligência seria uma forma razoável, pelo menos, para tentar equacionar o que não foi equacionado na decisão da DRJ. Ok, doutor. Passa a palavra ao doutor. Eu vou abrir divergência, pedir vênia ao relator, porque eu acho que, como ele bem pontuou, está sendo superada a questão da retificação da DCTF e da COM, né? Só que a DRJ ela não fez uma análise dos documentos, né, e do direito do contribuinte. Parou lá, né, Vinícius? Ela não fez análise. Isso, ela fala que a DECOMP precede, deveria ser posterior à DCTF. Então, você deveria... Fala, desculpa. Aí ela não chega a analisar o direito do contribuinte, né? Porque ela não supera essa deficiência, né? Não supera. Mas aí eu entendo que se você está dizendo, pelo que eu vi do seu voto, você está superando essa deficiência. Então, eu acho que ela agora deveria, superando essa deficiência, apreciar as demais alegações do contribuinte. Na verdade, o que você está falando, vê se é isso, Walter. Você, na verdade, reformaria a decisão da DRJ para afastar essa prejudicial que ela usou e analisar as demais questões, não é isso? Isso. Porque aí ele vai analisar, a DRJ vai falar se os documentos comprovam ou não, ele vai abrir um novo contencioso, vai continuar o contencioso ali, depois o processo volta, né? Okay. Então, vou botar aqui o Walter. Ok, então, o senhor quer completar mais alguma coisa do voto? Não, só isso. Desculpa de ter interrompido o senhor. De forma alguma. Doutor Jorge. O senhor está aí, Jorge? Acho que o Jorge caiu. Jorge? Está travado. Caiu. Está voltando, pelo jeito. Tem dois Jorge, mas tem que ligar a câmera, Jorge. Está ligado. Pronto, agora pode falar. Eu vou com a divergência. Ok, Jorge também vota com a divergência. Ok. Doutor José Renato. Eu vou pela divergência também. Ok, doutor José Renato. Doutora Larissa. Eu também vou pela divergência, porque eu já votei várias vezes esse tipo de situação dessa forma. Então,
Com a divergência, ok. Doutor Rafael. Divergência, presidente. Rafael. Divergência. Doutora Denise. Divergência, presidente. Eu também voto com a divergência, porque eu entendo que é exatamente os casos de que se afastou uma prejudicial e manda analisar as demais questões. O doutor, antes de pronunciar, eu queria mudar aqui, porque o meu voto em amarelo aí vai nessa linha. Realmente eu fiquei na dúvida aqui, porque é o seguinte, eu pensei mais numa parte operacional do que numa parte meramente teórica. O voto em amarelo vai nessa linha. Porque aí volta para a DRJ, o que eu pensei, né? Volta para a DRJ, aí a DRJ, enfim, não analisaria completo isso aí. Então, se viesse para a gente redondinho da diligência, a gente poderia superar essa questão da DRJ. Mas aí a gente está... Exato, mas aí... E a instância? Nesse caso, a gente está suprimindo uma instância... Porque uma coisa é a gente suprimir uma instância quando a DRJ fala assim, olha, essas provas que tem aqui não são suficientes. Aí a gente olha as provas, entende que elas podem ser suficientes, a gente manda para a origem, volta, e aí a gente julga. Não está superando instância nenhuma aí. Entendeu? Isso é um caso, né? Aqui não, aqui discutiu, falou, olha, não posso por causa disso. Não, vamos tirar isso aqui, porque isso aqui não tem motivo. Mas teu voto vai nesse sentido mesmo. Estou lendo aqui tua voto. Eu acho, Vinícius, mesmo na questão operacional, provavelmente não vai acontecer isso, não, porque desde aquela portaria COSIT 2 de 2015, eles não podem mais aplicar esse tipo de argumento. Então, a coisa está bem sedimentada, eu acho, já na Receita Federal. Eu acho que vai adiante, tranquilo. Ok. E tem a questão também que a DRJ não se pronuncia direito, a própria ação judicial, né? Eles evitam de falar isso. Então, também é uma questão que fortalece essa divergência que o Walker levantou aí, que eles tinham que também analisar um outro ponto que é importante, que é a decisão judicial. Por que eles não se pronunciam sobre isso, né? Então, enfim, eu posso mudar meu voto e adotar esse voto em amarelo. Tá, então eu vou... Deixa eu só... É que eu acabei fechando. Eu quero copiar o seu dispositivo do amarelo. Só um minutinho. Então, determinando o retorno está aqui. Então, vai ser agora o mesmo colegiado, unanimidade de votos, dá provimento parcial a recurso. Para determinar o retorno dos autos não, para afastar. Não vou botar isso não. Porque o voto vai estar dizendo por que tu está determinando. Para afastar o retorno dos autos ao colegiado de primeira instância, a fim de que seja proferida nova decisão com análise dos pontos, com análise das demais questões. Vamos botar assim. Isso. Demais questões ventiladas na manifestação. Aí é pedido, né? Isso. A fim de que seja proferida nova decisão com análise das demais questões ventiladas na manifestação de conformidade do sistema de voto relator. Ok? Então, vou copiar esse resultado para os itens. Esse aí é o 207, 208 a 212. Saco, vai. Aí eu tenho a outra Eletrosul, doutor Vinícius. Essa é diferente um pouquinho.
Então, o senhor está com a palavra. É o item 213, processo final 2013-11. O senhor está com a palavra. Ok. Presente processo versa sobre DECOMP, transmite na qual o interessado indica crédito de pagamento devido ao maior de PIS não cumulativo, período de apuração de 2004 para compensação de débito próprio. Em análise do PRDECOMP, foi emitido espaço decisório, o qual não homologou a compensação declarada, pois o crédito indicado já havia sido utilizado para a extinção de débitos do sujeito passivo. Nas informações complementares da análise do crédito, integrante do espaço decisório, está consignado que não houve a comprovação de suposto pagamento indevido ao maior. Além disso, nas referidas informações complementares no campo de observação, há referência à decisão do CAF em outro processo administrativo, reconhecendo o regime não cumulativo para apuração de determinadas receitas da recorrente, julgamento que influenciaria diretamente em análise de direito desse processo. Em manifestação de conformidade, o sujeito passivo aduziu, em síntese, que houve erro nos valores de débitos de PIS, COFINS informados na DCTF originais, valores maiores do que o devido. Na verdade, na DCTF original. Sustentou que procedeu de forma tempestiva às retificações de DCTF, mas as versões retificadas não foram consideradas por ocasião do despacho decisório. Aduziu ainda que devia ter sido considerada a denúncia espontânea, tendo em vista a decisão judicial transitada em julgado, determinando a exclusão da multimora lançada nos débitos incrementados pelas decisões, pelas declarações retificadoras. A quarta turma da DRJ em Florianópolis negou o provimento à manifestação de conformidade nos termos da seguinte emenda. Inconformado sujeito passivo interpôs recurso voluntário no qual sustenta em síntese PRDECOMP é forma de declarar o crédito. B. Fiscalização considerou na lavratura do auto-infração referido crédito no cômputo do lançamento. Presente processo deve ser sobrestado até decisão definitiva em outro processo administrativo em que se discute matéria prejudicial a este processo. O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, como relatados os autos versam sobre DECOMP, na qual o sujeito passivo apontou crédito de pagamento indevido ao maior. Foi emitido espaço decisório de não homologação, tendo em vista o pagamento realizado havia sido utilizado para extinção de débito confessado. A partir daí, o sujeito passivo apresentou manifestação de conformidade, sustentando, em síntese, que o valor de débito extinto pelo suposto pagamento indevido seria menor que o originalmente declarado e ainda que haveria decisão judicial em seu benefício, reconhecendo a denúncia espontânea. O colegiado de primeira instância assim se pronunciou sobre a contestação do sujeito passivo. Aí eu trago... Como se vê, o colegiado de primeira instância mantém o despacho decisório, pois entende que o sujeito passivo não demonstrou, em sua manifestação, que o pagamento informado na declaração de compensação era, de fato, indevido. Em outras palavras, comprovação de que o débito de contribuição social, objeto de retificação, é realmente menor que o valor originalmente apurado. Em especial, decisão recorrida, tem um barulho aí. É o meu. Deixa eu... Em especial, a decisão recorrida aponta a falta de elementos na contestação para afastar os fundamentos assumidos pelo despacho decisório quanto ao regime de tributação não cumulativo que deve ser adotado pelo sujeito passivo. Nesse ponto, como bem explica a decisão recorrida, nas informações complementares de análise do direito creditório, parte integrante do despacho decisório, há, no campo de observações, referência ao processo administrativo tal, no qual se discute a questão do regime de tributação de determinadas receitas da recorrente, tendo sido exarado o acórdão do CAF número 3302.001.896, que reconheceu que a apuração do PIS/COFINS deveria seguir o regime não cumulativo. Diversamente, portanto, do que defendeu o sujeito passivo em sua manifestação de conformidade apresentada no presente processo. Depreende de todo exposto que despacho decisório, a referida decisão recorrida, afastaram o pleito da recorrente não pela simples desconsideração de DCTF retificadora, mas pela ausência de provas do indébito alegado. Nessa esteira, revela-se correto o despacho decisório e a decisão recorrida, revelam-se
corretos do despacho decisório da decisão recorrida quando concluem pela improcedência da compensação realizada, pois não foram juntados com manifestação de conformidade elementos de prova suficientes para demonstrar o direito creditório pretendido, em especial para comprovar que aquele débito retificado, cujo pagamento a maior teria gerado o suposto crédito invocado pela recorrente, realmente é menor do que aquele constituído na DCTF original. Caberia, portanto, à recorrente apresentar provas suficientes e necessárias para demonstrar de forma cabal o valor do débito de contribuição social regularmente constituído pela DCTF original e retificado a menor. A simples existência de DCTF retificadora não basta para a verificação da certeza e liquidez dos créditos postulados. Aí eu falo da questão da DECOMP, das declarações unilaterais que não são suficientes para comprovar o alegado. Nesse aspecto, não assiste razão à recorrente quando defende a subsistência do crédito com base nas informações da DECOMP, uma vez que os valores constantes de declarações e demonstrativos devem ser comprovados por documentos outros, tal como escrituração contábil e documentos que a suportam. Eles também defendem a DECOMP como uma forma de demonstrar o crédito. Então, não só a DCTF demonstraria o débito a menor, mas DECOMP demonstraria créditos, e aí eu estou afastando porque são declarações unilaterais. Com relação à alegação da recorrente que a fiscalização não teria considerado, no bojo da autuação levada a cabo no processo 2010-74, pagamentos realizados através de PERDECOMP, a fim de apurar o valor das contribuições devidas do regime não cumulativo, não vejo razão de tal fato implicar o reconhecimento de créditos no presente processo, sem a devida comprovação de sua certeza e liquidez. Explico. Aqui está falando que, olha só, num processo tal de autoinfração, a fiscalização reconheceu débitos, créditos reconhecidos em DECOMP. Mas naquele processo, a fiscalização chegou à conclusão de que foram recolhidos. E reconhecer naquele processo não significa reconhecer créditos aqui neste processo, só pelo simples fato de estarem declarados em DECOMP ou informados em DECOMP. No caso concreto, eu entendo que a recorrente não logrou comprovar o valor de contribuição social devida, nem a existência, natureza e extensão do direito creditório pleiteado. Caberia à recorrente juntar aos autos documentos suficientes e necessários para a demonstração de suas alegações, não sendo suficiente para aferir a certeza e liquidez dos créditos postulados, as informações prestadas em DECOMP ou quaisquer outras declarações unilaterais. Por fim, no tocante ao argumento da recorrente que o presente processo deveria ser sobrestado até que haja decisão definitiva do processo administrativo 2010-74, entendo que não há relação de prejudicialidade ou conexão entre eles. Isso porque o processo de auto de infração, além de ter sido já definitivamente julgado pela administrativa, compreende, na verdade, a apuração de PIS/COFINS dos períodos de janeiro de 2006 a dezembro de 2007, enquanto que o presente processo trata de créditos de pagamento indevido a maior do período de apuração de abril de 2004. Nesse contexto, se a recorrente sustenta que o débito objeto de recolhimento indevido discutido no presente processo é menor do que aquele originalmente declarado, deveria ter demonstrado, desde a manifestação de conformidade, qual a base de cálculo da contribuição social, a natureza, o montante, o regime de tributação das receitas, demonstrando, por um lado, com elementos de sua escrituração contábil fiscal e documento de suporte, o valor devido a título de contribuição social, a existência de eventual saldo credor e ainda o registro contábil das operações atinentes ao pagamento indevido e as compensações declaradas. Lembre-se, uma vez mais, que meras alegações à simples transmissão de declarações unilaterais não são suficientes para comprovar a certeza e liquidez dos créditos pretendidos pela recorrente. Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso. Como voto? E aí, doutor Vinícius? Aqui eu estou tendo uma obrinha aqui em algum dos apartamentos que fica tac, toc, toc, toc. Deve ter sido esse barulhinho que você incomodando vocês e a mim também. Porque eu só tenho uma observação, doutor
doutor Vinícius, ainda estamos em deliberação, antes de passar aos Walker. Sim. Nesse teu penúltimo aqui, ó, você fala assim, por fim, no tocante ao argumento, a questão de sobrestar. Eu, particularmente, não entendo que a questão de já ter sido definitivamente julgado inviabiliza o sobrestamento para depois, como é que se fala, para acostar. Na verdade, se ele tivesse ligação aqui no período de apuração, talvez eu não precisasse sobrestar, talvez eu tivesse que fazer uma diligência para pedir a decisão definitiva e os efeitos dela daquele processo nesse. Mas eu não vejo como fator conflitante a questão dele já ter sido julgado. É só uma observação para a reflexão dos meus colegas. Passo a palavra ao doutor Walker Araújo. O relator. Ok. Doutor Jorge Aput. Com relator. Doutor José Renato. Com relator. Doutora Larissa. Com relator. Doutor Rafael. Acompanho o relator, presidente. Doutora Denise. Com relator. Eu também acompanho o relator, só com aquela observação que simplesmente para não abrir só para uma questão de pensar. Tá? Então, nesse caso, foi negado o provimento por unanimidade. Vou copiar esse mesmo resultado para os itens 214 a 218. E dar o parabéns para a equipe que fez a separação de lote, que realmente fizeram o lote correto. Com certeza. Podemos fazer uma pequena pausa? Claro. A senhora não pede, a senhora manda. Até porque a gente já acabou de fazer todos os repetitivos. Vamos fazer o nosso intervalo. Beleza. Então, vou arredondar, são 9h55, com 15, vai dar 10h10, é isso? Estou certo? Isso. Então, 10h10, voltamos, 9h10 para... Não, desculpa, 10h10 para mim e 11h10 para vocês. Beleza. Bom lanche. Valeu, bom lanche a todos.